Entre os culpados da eliminação para a equipe do Juventude, aquele que está mais na mente do torcedor é o zagueiro Robert Renan. Errou a última cobrança da disputa por pênaltis ao tentar dar uma cavadinha e inviabilizou de maneira completa o seu ambiente no estádio Beira-Rio, pelo menos em um curto período. O presidente Alessandro Barcelos se mostrou bastante incomodado com a postura do zagueiro em entrevista coletiva após a eliminação, mas as atitudes relacionadas a ele não devem gerar uma saída. O Inter precisa ter e entende que precisa ter cabeça fria no episódio e as consequências que Robert Renan terá pelo episódio da cavadinha, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre Robert Renan e as consequências que o erro dele na disputa por pênaltis devem causar ao futuro dele no Internacional. Ele não vai sair do Inter, tá? Esta é a tendência de agora, a não ser que algo muito atípico aconteça nas próximas horas. O Inter vai manter o jogador no seu plantel, dentro do planejamento que havia sido feito. E os motivos eu vou explicar aqui agora. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, baixa o aplicativo e faz uma consulta grátis no teu veículo, tá? O Robert Renan errou o pênalti e o ambiente dele junto ao torcedor, ele ficou inviabilizado para os próximos jogos. O Robert Renan ele vai ser vaiado, o Robert Renan vai ser criticado, o Robert Renan está sendo bastante contestado pelo torcedor, mas o Inter não vai mexer contratualmente na situação deste zagueiro. E essa pista ela já havia sido dada pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva pós-eliminação para a equipe do Juventude. Ao ser perguntado sobre o Robert Renan, o presidente foi claro ao dizer: olha, a gente precisa, às vezes, se segurar para não vir aqui e falar o que está pensando, falar o que foi dito internamente, mas a gente precisa, até para não estragar um trabalho de planejamento, pensar com a cabeça de gestor em alguns momentos. E o que isso significa? É óbvio que o presidente está puto da vida com o Robert Renan. É óbvio que o presidente ficou indignado com a postura do Robert Renan e essas cobranças, elas foram feitas no vestiário. Eu vou falar um pouco sobre outros detalhes dessa cobrança ainda nesse vídeo. Mas existe uma situação contratual do Robert Renan que não vai ser mexida. Vamos lá. Eu pincelei ontem na live dizendo que se o Robert Renan saísse hoje do Inter, ele traria mais um problema do que uma solução, a saída do Robert Renan. Por quê? Porque se o Robert Renan sai, o Inter precisa buscar um zagueiro. O Inter precisa buscar um zagueiro porque tem poucos já no plantel. É o Vitão, o Mercado, o Robert Renan, o Igor Gomes. E aí o Hugo Malo, que pode fazer essa função. São 5 zagueiros. É pouco. E o Robert Renan é um zagueiro que vai disputar titularidade com o Mercado. É um zagueiro que tem qualidade técnica e cometeu um erro do ponto de vista de atitude, um erro comportamental, a gente pode colocar no Robert Renan. Mas, dentro de campo, ele vai ser importante em Campeonato Brasileiro, em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, na rodagem do elenco. O Inter teria que buscar outro zagueiro. A janela está fechada. O Inter teria que buscar zagueiros na janela dos campeonatos estaduais. E de última hora, ou seja, haveria uma prospecção prejudicada se o Inter dispensa o Robert Renan, rescinde o contrato de empréstimo com o Robert Renan. Então, do ponto de vista de montagem do elenco, seria muito complicado o Inter liberar o jogador, dispensar o jogador. Por quê? O Robert Renan é um zagueiro que foi contratado dentro de um planejamento de grupo. Mas aí tem um outro ponto, que é a questão financeira. Rescindir com o Robert Renan hoje seria rasgar dinheiro, seria jogar dinheiro fora. Porque o contrato que foi feito
com o Robert Renan e com o Zenit da Rússia, ele foi um contrato muito celebrado pelo Internacional. Porque o Robert Renan, todo mundo sabe, tem a possibilidade, que até esfriou, é verdade, nos últimos dias, mas ainda é a tendência, de uma venda na janela de transferências da metade do ano, a janela de transferências de julho. O West Ham da Inglaterra está interessado no Robert Renan e ele veio para o Inter justamente como um rito de passagem para ser vendido para o futebol europeu. Esse foi o entendimento de por que o Zenit liberou o Robert Renan, já que a transferência para o futebol russo era um pouco complicada devido a todos os embargos que a Rússia está vivendo. Se entenderia que era melhor para ele ser vendido, ele vir jogar no futebol brasileiro. E o Inter tem acordado um valor a receber caso o Robert Renan seja vendido na metade do ano, que é o que deve acontecer, de 4 milhões de euros, que significam um percentual da venda do Robert Renan e também o valor de uma dívida que o Zenit não reconheceu, mas entende por reconhecer e o Inter entende por quitar em relação à venda do Yuri Alberto, do Zenit para o Corinthians, e o Inter tinha um percentual em relação a isso. Então, se o Inter rescinde com o Robert Renan, se rasgariam 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, gente, é 20 milhões de reais. É muita coisa. Então o Inter não vai fazer isso, não vai rescindir o contrato com o Robert Renan, também pelo aspecto financeiro, também porque entende que em julho o Robert Renan já deve sair, e se sair o Inter tem uma recompensação financeira muito interessante pela saída do jogador. Seria rasgar dinheiro rescindir o contrato do Robert Renan neste momento. Além de buscar um zagueiro de maneira atabalhoada no mercado, não seria algo bom para o planejamento e para a montagem do grupo. Agora, é obviamente que o ambiente dele, inclusive interno, ele fica complicado. O René e o Alan Patrick falaram ontem sobre a situação do Robert Renan e deixaram muito claro que a cobrança foi feita pelo grupo ao Robert Renan. Aspas do René, que foi perguntado sobre como estava o Robert Renan, disse o seguinte: não houve uma conversa, houve aquela cobrança inicial do grupo de jogadores e o Robert Renan nem explicou muita coisa porque ele só chorava. E a gente viu o Robert Renan, de fato, saindo bastante abalado do gramado. Ele sentiu, no momento que ele errou o pênalti, que tinha feito uma bobagem, né? Ele sentiu. Então essa cobrança ela veio do grupo de jogadores e isso ficou muito claro. O presidente Barcelos falou isso, mas as lideranças do grupo, o Alan Patrick e o René, deixaram isso claro, que a cobrança veio do grupo de jogadores. E agora, nessa terça-feira, treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante, essa conversa ela deve ser mais direta, com cabeça um pouco mais fria, mas ainda em tom de cobrança do Robert Renan de falar que ele não pode fazer aquilo que ele fez. E quem admitiu isso foi o próprio empresário do jogador. O empresário do Robert Renan deu uma entrevista para o pessoal do Revista Colorada, ele deu uma declaração para o pessoal do Revista Colorada. E o staff do Robert Renan foi perguntado sobre a continuidade do zagueiro. E eles disseram, não, ele vai pelo menos cumprir o contrato com o Internacional. Mas se admitiu que a cobrança foi muito displicente. Então essa cobrança, a cobrança de pênalti, né? Então a cobrança em cima do ato do Robert Renan, ela vai vir até do staff do Robert Renan. Todo mundo entendeu que ele fez bobagem. Mas rescindir o contrato não vai acontecer. Pode haver alguma medida interna de caixinha, de multa. O jogador pode entrar numa geladeira nos próximos jogos, mas o Inter não vai rescindir o contrato de empréstimo, não vai liberar o jogador. Porque seria perder dinheiro e porque atrapalharia o projeto que foi montado do grupo, porque buscaram um zagueiro de maneira atabalhoada no mercado agora. Só pioraria a situação. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!